Shabbat Shalom a todos vocês, estamos de volta aí nessa tarde maravilhosa de sábado, né? Para gravar o vídeo de 7 de novembro, é isso aí. Chegamos, já ultrapassamos aí, né? Já estamos chegando no final do ano, né? As festas já estão vindo e você já está se preparando aí para fazer suas viagens. E nós continuamos aqui em defesa da verdade, nessa série, né, combatendo heresias destruidoras, provando tanto na Bíblia Sagrada, provando aí em vários lugares, né, e também na história, né, alguns conceitos errôneos ensinados aí no meio cristão, né? E eu, como sempre, né, tenho me apresentado um leigo, eu sou simplesmente um leigo. O meu ensino, como disse, eu uso a mesma frase de Paulo: o meu ensino não é meu, vem daquele que conta comigo, daquele que me enviou, certo? O conhecimento que eu tenho, que eu recebi, é advindo da palavra de Deus. E eu digo para vocês o seguinte: eu não tenho do que me orgulhar, porque sobre mim pesa essa responsabilidade de pregar o evangelho. Fidel, qual é a heresia de hoje? Foi a que eu anunciei no último vídeo, lembra? Então a nossa heresia de hoje é o seguinte: Deus não existe, ou então Deus está morto, né? Isso é aquela famosa frase do alemão, né? Do filósofo ali alemão Friedrich Nietzsche, né? Nós vamos conhecer hoje aqui um pouco, né, sobre essa heresia, no qual as pessoas, não somente o ateísmo, né, que hoje não é eu não estou tão preocupado com o ateísmo, estou preocupado com as pessoas mesmo cristãs que acabam duvidando de Deus por algumas coisas que acontecem no mundo. Eu gostaria de começar hoje, né, esse texto maravilhoso, né, que está no livro de Salmos, né, que é um texto que Deus ele já começa desafiando o incrédulo, né, o incrédulo ali, que não quer acreditar que Deus existe, né? Mas eu vou perguntar para você: Deus existe para você? Né? O que você tem a falar sobre isso? Você questiona a origem de Deus? Né? E hoje nós ficaremos sabendo um pouco sobre essa famosa frase de Friedrich Nietzsche, e outra também nós saberemos se a Bíblia apoia ou não. Eu nem vou entrar em questão dos escritos de Ellen White, porque eu acho que não tem necessidade. Para mim é um assunto, assim, parece ser fácil, mas é bem complexo, tá, gente? É bem complexo, ok? Então, logo após a nossa vinheta, nós iremos tratar desse assunto. Muito bem, meus queridos, né? Nós estamos já chegando aí o nosso quarto vídeo desta série, né? Combatendo heresias destruidoras, no qual hoje nós iremos aí fazer uma apologia, uma defesa a favor, né, verdade, a favor e contra aqueles que não acreditam na origem, ou na origem não, eu não posso usar essa palavra, né, eu tenho que usar assim, na existência do nosso Deus, né. E eu gostaria de mostrar algumas evidências, né, e hoje eu posso usar até a ciência e a medicina para você, né, que hoje nós temos vários ramos de pesquisa no qual você pode ter acesso, né? No livro de Salmos, no capítulo 14, o próprio Deus, né, ao inspirar os profetas e os escritores da Bíblia, né, ali em nome da terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo, de acordo ali com o apóstolo São Paulo, né, a escritura foi inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão e para a educação na justiça, ok? Para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra, ok? Então vamos usar essa palavra divina, né, que veio aí da terceira pessoa da divindade, né, em união, claro, com o Pai e com o Filho, sempre é assim. Eles sempre estão unidos e interligados no plano da redenção, ok? No capítulo 14 de Salmos, a Bíblia começa, Davi, ele começa cantando da seguinte forma: diz o insensato no seu coração: Deus não existe. Corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. O próprio texto diz no verso 2 o seguinte, como se diz, já derrubando essa tese, né? Do céu olha Yud-Rei Rav-Rei, ou Yahvé, no caso Deus, o Senhor, para os filhos do homem, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus, porque todos se extraviaram, né? Então, esse texto aqui é um verdadeiro desafio. Se você não crê nas evidências da existência de Deus, você é o que para a Bíblia? Você é um insensato, né? Você é uma pessoa sem juízo, sem noção, sem entendimento, uma pessoa que vive por viver,
né, nessa vida. E nós não podemos passar nessa vida e viver por viver. Desde o Gênesis ao Apocalipse, desde o Bereshit bara Elohim Adonai, né, Elohim, o Senhor nosso Deus, na verdade, ali desde esse começo, ali a gente já encontra a palavra Yud Rei Rav Rei, né, que é YHWH, como a gente costuma usar, que foi substituída aí pelas palavras Senhor, Adonai, né, no hebraico. Então aqui já começa dizendo, no princípio criou Deus. E a Bíblia ela vai apresentando esse Deus de diversas formas, né? Você lembra do incidente quando Moisés se encontra com Deus ali e Moisés quer saber o nome dele, e ali ele diz que o nome dele é maravilhoso. Ali ele mostra como ele quer ser conhecido. Eu acho fantástico, sabe? Aquilo ali, ele diz assim, olha, ali ele dá um nome seguinte, eu sou o que sou, não é isso? E algumas Bíblias, eu me tornarei o que você quer que eu me torne para você, no sentido sempre do bem, certo? E ali ele dá, né, a forma correta de como ele quer ser chamado. E ali ele diz, olha, eu serei conhecido assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu quero ser conhecido como o seu Deus, né? O Deus do Paulo, o Deus da Ana, o Deus do Otávio. É assim que ele quer ser conhecido, ok? Ele não está muito preocupado ali simplesmente com um nome. Não, ele não está preocupado. É muito importante o nome de Deus, claro, muito importante o nome de Deus, né? Até a Bíblia diz que quando os anjos, né? A profecia diz também, comprova isso, quando os anjos, eles citam o nome de Deus, eles velam o rosto, né? Profeticamente comprovado isso aí nos livros proféticos, né, da nossa geração. Então os anjos, eles velam o rosto, né? Você vai encontrar isso no livro Verdade sobre os Anjos, da autora cristã Ellen White, você encontra isso, né? No livro Verdade sobre os Anjos, né? Não tem no momento aqui específico o capítulo para você, mas lá você encontra ali que os anjos, toda vez que eles pronunciam o nome de Deus, eles com muito respeito, ok? Então, esse Deus, você pode olhar para mim nessa tarde de sábado e dizer, Fidel, mas você não pode provar que Deus existe. Eu posso olhar para você e dizer o seguinte, você também não pode provar que Ele não existe. Então é o seguinte, se eu não posso provar que Ele existe, você não pode provar que Ele não existe, os dois vão precisar de fé, certo? Então, qual é o caminho mais seguro a seguir? O caminho mais seguro a seguir é crer que Deus existe pelas evidências. Na sua palavra, se você diz, eu não creio na Bíblia, então, as evidências através da natureza. A própria natureza, ela exige, né, que tenha um Criador. Porque, gente, seja sério comigo. É impossível que tudo isso tenha vindo por mera acaso. Veja os passarinhos, veja a diversidade de cores dos pássaros, veja o comportamento das abelhas na colmeia, veja a teia de aranha, vê o plano inteligente da natureza. É impossível não ter alguém por detrás, é impossível. Então, se eu for falar de evidência, porque eu nunca vi Deus, você nunca viu Deus, certo? Então eu não posso dizer, tá aqui Deus para você e apresentar ele aqui como eu apresento o meu amigo, mas eu posso dizer que existe variadas evidências. Então, o filósofo alemão Friedrich, né, Nietzsche, ele usou aí na sua teoria, né, aí, esse filósofo alemão, ele usou na sua teoria aí mais ou menos no ano de 1800 acho que desde o ano de 1840 e alguma coisa até o ano de 1900, né? Ali ele começou a pregar nas universidades que Deus estava morto, né? E, querido, isso não foi muito longe, né? Até tem filmes hoje, você pode assistir, um filme muito maravilhoso aí, criado, né, pelos homens, o filme Deus Não Está Morto. E ali um jovem desafia um professor de universidade, que é justamente um fato que aconteceu na história, né, de que o nosso Deus está morto. Por que as pessoas querem abolir Deus do planeta? Sabe por quê, querido? Por causa da origem do mal. As pessoas não conseguem conciliar um Deus de amor com a origem de tanto sofrimento. Então, a dor faz algumas pessoas a crer que Deus não existe. E eu digo, atrás de todo ateísmo, de toda incredulidade, existe uma dor que, se ela for sanada, né, as pessoas voltam-se para Deus. O próprio ser humano, ele sente um vazio dentro dele que dinheiro não preenche, nada, carro, moto, nada preenche, riquezas, nada vai preencher. É a ausência de Deus na sua vida. E eu vou dizer o seguinte, se você não crê que Deus existe por causa da origem do mal, eu te declaro, né, em defesa da verdade, que o mal, ele pressupõe
a existência do bem. Ou seja, para o mal existir, tem que haver o bem, certo? Então o próprio mal exige de que Deus existe, ok? O que Deus existe. Então, até o professor lá, né, equivocado demais, né, pediu os alunos para colocar ali que Deus não existia. E o jovem muito inteligente também achou que a filosofia estava morta, que era uma crença dele também defendida. E olha que ele defendeu ali com várias provas, né? E ele ficou um pouco ali fora de si, né? E no filme a gente vê o que acontece, não sei se é o cunho da realidade, mas Frederic ali errou feio, certo? Errou feio essa famosa frase, porque o nosso Deus não está morto. O nosso Deus está por aí, atuando em meio da natureza, alimentando os pássaros. Querido, você quer ver uma evidência exata da existência de Deus, que você fica maravilhado? Toda vez que eu abro a Bíblia nesse salmo, eu fico encantado com o que o salmista falou aqui no Salmo 139, sobre a criação de nós. A própria criação de nós, nunca o ser humano vai conseguir criar nessa terra algo semelhante ao cérebro humano. De forma nenhuma. Por mais que ele lute, ele não vai poder criar vida, entendeu? Então, há coisas que o ser humano não tem explicação e pressupõe a existência do nosso Deus. No Salmo 139, quando o salmista foi falar sobre a criação do ser humano, ele diz, olha, até fica assombrado da maneira como o Senhor me criou, né? Ele diz assim, ó, no verso 13, tá? 139, 13. Pois tu me formaste o meu interior, falando de Deus, certo? Tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhosos me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. Você vê aqui o salmista Davi encantado com o ser humano. Quer ficar mais encantado ainda? Dá uma olhada no DNA, certo? Dá uma olhada no DNA do ser humano para você ver. Você vai ficar encantado. Não tem como, gente, existir ali bilhões, trilhões de células. As células ali que dá cor nos teus olhos, ali que decide a tua fala. E um monte de coisas que cria essa diversidade de qualidades, né? O negro, o pardo, o mulato, o branco. Então o que eu quero dizer para você é que evidências da existência desse nosso Deus estão por todos os lugares. A ciência se cala diante de tamanha obra da natureza. O mundo se cala diante de tamanha criação que é o ser humano. Como diz o famoso escritor, poeta francês, este relógio não poderia existir sem um relojoeiro. Teoria de Big Bang, teoria não sei de quê, tudo isso cai por terra diante da palavra do Senhor. Tudo isso cai por terra diante da própria natureza. Tudo isso cai por terra diante da própria história, né? Pessoas que eram ateus nato conseguiram entender a existência de Deus. Mas eu sei de uma coisa, você que duvida da existência de Deus. Eu sei que eu posso estar falando para uma pessoa que carrega uma dor, né? Uma perca irreparável. E porque talvez você ache que Deus poderia ter livrado e não livrou, e você se sente mal e você resolveu excluir Deus da sua vida. Não faça isso. Mas procure entender esse Deus, que é uma coisa que agrada a Ele. Diz lá no livro de Jeremias, no capítulo 9, ele diz, olha, se vocês querem me agradar, vocês querem que eu fique feliz com vocês, eu vou ler esse texto para você. Eu amo esse texto bíblico, é o meu orgulho, tá? Eu sendo leigo, você vê, eu não tenho eu tenho orgulho de dizer isso. As pessoas dizem, por que tu fala isso? Eu falo. Eu nunca fiz assim, fui para uma universidade fazer teologia. Nós temos vários apologistas famosos aí que defendem tese. Eu estou fazendo isso em poucos minutos para te deixar claro coisas que não podem ser refutadas, né? Igual a natureza, igual alguns personagens mesmo, testemunhos, né, de ateus que chegaram à comprovação que é impossível negar a existência de Deus. Então, aqui em Jeremias, em vez de tu excluir Deus, faça isso que Jeremias está dizendo aqui no capítulo 9, né? Ele diz assim, ó, no verso 23, assim diz o Senhor, Yud-Rei, Rav-Rei, né? Adonai, né? Ou está aí, ou Hashem. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Então, quer se gloriar, glorie-se nisto. Em me conhecer, saber que eu sou o Senhor, Adonai, e faço misericórdia e juízo na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor.
Diz o insensato no seu coração, Deus não existe. A Bíblia chega a dizer que Deus ele ri do ímpio, certo? Deus ele ri o que habita no céu, porque o fim deles vai chegar. Então, querido, abandona essa heresia. Deus existe. As suas pegadas estão por aí em todos os lugares, inclusive na sua própria vida. Você só está vivo por vontade dele. Nós somos geração dele. Paulo diz ali em Atos, nele nós nos movemos e existimos, dele nós somos gerações. Tudo que há na terra pertence a ele. E a própria existência do mal requer a existência do bem, a existência do Deus. Então, se você não acredita em Deus, se você acredita que Deus está morto, igual o Friedrich Nietzsche, que ele fez lá, então é o seguinte, sabe o que você vai ter que engolir? É que não existe para você a moralidade, né? Igual apresentado lá no filme. Ah, então para ser moral eu preciso de Deus. Sim, para ser moral. Me diz com que defesa você vai ter o fazer o bem, o não matar, o não roubar, o não furtar? Entendeu? Perde a lógica completamente. Então a própria existência da moralidade pressupõe a existência de Deus. Para todo lugar que você vai, então é mais útil pela fé você aceitar a existência de Deus. Assim como a gente falou o povo, eles não questionam só o Espírito Santo, só Jesus. Eles questionam a própria pessoa do Pai. Mas do Gênesis ao Apocalipse, na Bíblia, nós vemos as pegadas desse grande Deus. Esse grande Deus que Paulo chega a dizer que só ele possui imortalidade e que nele, ali, ele habita na luz inacessível, no qual homem nenhum pode ver ou jamais viu, a não ser a pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, certo? E a quem ele quiser revelar, baseado na sua vida. Deus existe, porque a Bíblia diz que Deus existe. Deus existe porque a natureza prega que Deus existe. Deus existe porque a história e o ateísmo também reconhecem, quando é sanada a sua dor, de que Deus existe. Então não caia nessa heresia destruidora. Nos próximos vídeos nós estaremos tratando agora da pessoa do Filho, porque a pessoa do Filho também é questionada, sabia? A heresia de que Jesus Cristo, né? De que Jesus Cristo também foi um personagem mitológico. Que Jesus Cristo de fato não existiu e não foi assim, que é um deus da mitologia grega. Será assim? Nós vamos questionar na próxima heresia destruir a pessoa do Filho. E os que negam, biblicamente e profeticamente, que o Filho não é igual ao Pai. Que o Filho é menor do que o Pai e é uma criação do Pai. Isso é uma heresia destruidora. Não pregue isso. Isso é no próximo vídeo de 7 de dezembro, ok? Nós vamos nos encontrar em 7 de dezembro para esse vídeo, né? Combatendo a heresia destruidora. E hoje eu gostaria de orar mais uma vez com você, encerrando o vídeo de hoje, né? Pedindo a orientação do Espírito de Deus para que você entenda. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos porque cremos na Bíblia, a natureza que é o livro sagrado também e a própria história, Pai. E o mal, o próprio mal exige a tua existência, um Deus puro, justo e que permanece firme para sempre. Então, ó Pai, obrigado por olhar por nós, buscar em nós aqueles que te buscam, e o nosso prazer é te servir, e o nosso orgulho, ó Senhor Deus, o nosso orgulho, a nossa glória é saber que o Senhor existe, que o Senhor faz misericórdia na terra e salva todos aqueles que têm um coração humilde. Abençoe esse jovem, abençoe talvez esse ateu que precisa ainda confiar no Senhor. Ajude-o a vencer as suas debilidades espirituais em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês.